A minha família amazonense, reencontrá-los depois de 2 anos, eu acho que foi ano retrasado, ano passado não pude estar, porque a convenção foi na mesma data do aniversário da nossa igreja lá em Contagem, mas o coração fica apertado, né? Fica bem dividido, né? Ano passado quase que eu deixei o aniversário para vir, faltou pouco, mas esse ano o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estar aqui e é muito bom reencontrar os irmãos, amigos, né? Estava conversando com o pastor Winston, vindo para cá, eu falei: pastor, só tem um problema do senhor ir no Amazonas. Ele falou: qual que é? Eu falei: você não vai querer deixar de voltar lá mais, então aí você tem que arrumar, conversa com a esposa, conversa com a família, com a igreja, porque sempre você vai querer voltar para o Amazonas. É um povo acolhedor, amigo, a gente se sente em casa. Aqui tá na minha cama é a mesma coisa, eu me sinto em casa acolhido por vocês, então é um presente de Deus estar com vocês. E nessa noite compartilhar um pouco da palavra do Senhor, e eu estava meditando, né, no tema, e o pastor Adalberto, né, Deus deu para ele tanto um tema que é geral e deu subtítulos, subtópicos, né, para cada um dos palestrantes. Hoje o pastor Winston falou dentro, né, de Rendidos para um Propósito Maior que Nós, sobre provisão, e o meu desafio é falar sobre negar a si mesmo. E o texto que me foi passado foi Lucas capítulo 9, eu queria que você abrisse aí comigo, Lucas capítulo 9, versículo de número 23, Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo de número 23, quem pode dizer junto comigo o nosso tema? Rendidos? Vamos falar todo mundo junto? Rendidos para um propósito maior que nós. E nessa noite nós vamos falar dentro desse tema sobre negar-se a si mesmo. Fale, negar-se a si mesmo. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, a minha versão é NVI, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa aplicá-la ao nosso coração, para que nós possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Libera o espírito de sabedoria, de conhecimento, que não sejam apenas palavras ditas ou conhecimentos compartilhados, mas que seja a vida do Senhor por intermédio da tua palavra. O Senhor disse: as minhas palavras são espírito e vida, e é isso que nós viemos buscar nesse final de semana, sermos cheios do teu espírito e vivificados pela tua palavra. Então que esse Espírito seja liberado como tem sido desde ontem à noite, hoje pela manhã, no devocional, na palavra do pastor Winston. Ó Pai amado, que Ele complete a boa obra até o dia de amanhã, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Queridos, rendidos para um propósito maior do que nós. Eu queria perguntar para você uma coisa: como é que você sabe que você deve se render? Dentro do tema que nós estamos dizendo, rendidos para um propósito maior. Como é que eu sei que chegou a hora de eu me render? Quem pode me falar? Como é que eu sei a hora de eu me render? Como é que eu sei? Chegou a hora, eu tenho que me render. Quando não tem mais saída. O que mais? Já tentei do meu jeito e não consigo. O que mais? Negar a si mesmo. Aí atrás quem falou? Última chance. Reconhecer que tudo é por Ele e para Ele. Está tudo certo, mas tem uma premissa que a gente tem que entender isso antes de chegar em tudo que vocês disseram. Como é que eu vou me render para um propósito maior do que eu, se eu não sei que propósito é esse? A primeira coisa que eu e você temos que saber é que propósito é esse que me leva a me render. Porque eu posso ter um propósito que não vai me levar a me render a coisa alguma. Eu posso encontrar um propósito que na minha cabeça ele é menor do que o meu. Por que eu vou me render diante dele? De repente eu estou dentro de um propósito que alguém me propôs, mas eu olho, não, esse propósito não preciso me render a esse propósito. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que propósito é esse que é maior do que eu. E a minha pergunta para você é:
Qual é esse propósito que tem que nos levar a nos render? Quem pode me dizer? De que propósito nós estamos falando esse final de semana, irmãos? Como é que você define esse propósito? Como é que você quer chegar no lugar se você não sabe aonde você quer ir? Lembra daquele ditado que diz: quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve. Se você não sabe qual é o propósito, qualquer propósito serve. Ou qualquer propósito vai te fazer render, ou qualquer propósito não vai fazer com que você se renda. Então você precisa saber qual é o propósito. Nós estamos aqui falando de qual propósito? Estou perguntando. Que propósito é esse que me faz, ou que me leva, ou que me desafia a que eu me renda, porque Ele é maior do que eu? Desafio de Cristo. Que desafio seria esse? Ide por todo mundo. O que mais? Que propósito é esse? Viver para servir o reino de Deus. O que mais? Salvação. Pregar o Evangelho. Ser testemunha. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Eu fui estudar um pouquinho e falei assim, principalmente essa palavra propósito. Irmãos, eu particularmente amo palavras e significados de palavras. Dicionário é o meu maior amigo. Eu gosto, porque às vezes a gente fala uma palavra e fala assim, define essa palavra, e a gente fica assim, Então, quando nós temos um tema, outra coisa que eu amo, quando se dá um tema para um pregador, o pregador tem que se ater ao tema, porque quem deu o tema buscou de Deus, foi o Espírito que Deus para ele. Eu tenho uma raiva de quando eu chego no lugar, o pregador fala assim, me deram um tema, mas eu vou falar em outra coisa. Isso é um desrespeito, porque Deus deu um tema. Então qual é o tema? Um propósito, rendidos para um propósito maior do que nós. E eu fui buscar dentro da palavra de Deus acerca desse propósito. Então você tem que entender que a palavra propósito, ela pode ser um propósito pessoal, pode ser um propósito coletivo, mas aqui o objetivo é um propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? E a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, é uma carta que fala muito claramente sobre o propósito de Deus. E esse propósito de Deus, ele tem duas vias, uma via geral e uma via particular. Então, Efésios capítulo 1, a palavra do Senhor diz aqui, Efésios, deixa eu ir para lá que eu estou falando com vocês e não abri, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, por 4 vezes nesse capítulo ele fala sobre o propósito de Deus para o homem, o propósito de Deus para a humanidade. Gálatas, Efésios, capítulo de número 1. Venha comigo, diz assim, versículo de número 4, ele fala assim, porque Deus nos escolheu antes da criação ou da fundação do mundo, e Ele nos predestinou para sermos filhos. Verso 5, e nos fez herdeiros segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, está no verso de número 11. Versículo de número 10, ele fala assim, o propósito é o plano eterno de Deus, reunir todas as coisas em Cristo Jesus. Então, Paulo vai dizendo aqui acerca do propósito de Deus para nós enquanto seres humanos. Primeira coisa, qual é o propósito de Deus? Restaurar a vida do homem. O homem foi marcado pelo pecado, foi distanciado de Deus, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o propósito eterno de Deus é resgatar, é restaurar a vida do homem. Como já foi dito aqui, salvação. Esse é o propósito eterno de Deus. Juntamente com a restauração do homem, Deus tem um propósito específico para este homem. Quando fala de restaurar a humanidade, nós estamos falando de restaurar a humanidade, de restaurar a terra, de restaurar a natureza, de restaurar tudo para que no fim seja como foi no princípio. Esse é o propósito geral de Deus. Agora, como Ele vai fazer isso? De forma particular, restaurando o homem, para que o homem viva dentro desse propósito geral, e a palavra do Senhor diz, a fim de que ele viva de forma a glorificar o nome de Deus. O propósito geral é restauração, e o propósito individual é que eu e você sejamos nessa terra, aqueles que caminham dentro desse propósito, glorificando, exaltando, como você disse agora há pouco, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados para o nosso
Deus. Então, qual é o propósito que me faz render? Qual é o propósito que me desafia a me render? Que Ele é maior do que eu. Então, é esse entendimento de que Deus, Ele me elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele me predestinou para ser filho de Deus, me fez herdeiro segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é aquele que fez geralmente um propósito, um plano eterno de reunir todas as coisas em Cristo, redimindo a humanidade, restaurando a criação. Não é apenas sobre indivíduos, mas é a história inteira sendo conduzida para Cristo como centro de todas as coisas. Quando eu olho que Ele é o centro, que tudo é por meio dEle, por Ele, para Ele, eu entendo qual é o propósito. Qual é o propósito? Servir ao Senhor. Qual é o propósito? Tudo que eu faço tem que glorificar o Senhor. Qual é o propósito? Tudo aquilo que eu digo tem que ser para a glória do Senhor. O meu comportamento é para agradar o Senhor. A forma como eu negocio é para agradar o Senhor. A forma como eu vivo em família é para agradar o Senhor. A forma como eu conduzo o meu rebanho é para agradar o Senhor. A forma como eu lido como irmão em Cristo é para agradar o Senhor, porque o propósito é por Ele e para Ele são todas as coisas. O propósito é sermos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, versículo 4. Sermos filhos adotivos em Cristo. Estávamos perdidos, mas Ele nos resgatou. Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quanto recebe, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. E hoje eu sou filho de Deus. Esse é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Vivermos para louvor da sua glória. Versos 6, 12 e 14, capítulo 1 de Efésios. De forma geral, queridos, o propósito eterno de Deus é reconciliar todas as coisas em Cristo. De forma particular, o propósito que cada crente vive como filho adotado, redimido e herdeiro, sendo santo e trazendo a glória de Deus. Então aqui nós entendemos ou definimos qual é esse propósito que me desafia a me render diante dele. Fale comigo assim: o propósito, de forma geral, o propósito é o plano eterno de Deus, reconciliar todas as coisas em Cristo. Agora o propósito particular, fale, o propósito particular é que eu viva um filho, herdeiro, santo, redimido, atraindo a glória de Deus. Fala para quem está do seu lado: você foi chamado para viver esse propósito de atrair a glória de Deus. Aleluia! Estamos entendidos qual é o propósito? Então, se eu perguntar para você agora, o que te faz render? O que te convida a render-se diante do Senhor? Qual é o propósito? O que você me responde? Viver em santidade. Porque isso agrada a quem? A Deus. O propósito que me faz render é entender que Ele veio para reconciliar todas as coisas em Cristo e me fazer filho de Deus. Quando eu entendo isso, tudo aquilo ou todos os propósitos que partem do meu coração, que na verdade o coração não é coração músculo, mas é a mente. Quando eu entendo que Ele veio para reconciliar todas as coisas e me fazer filho dEle, esse é o propósito, todos os outros se tornam secundários. Aí eu entendo o que me faz me render diante dEle. Então, definido qual é esse propósito, agora nós vamos para Lucas, para nós entendermos sobre o que é negar a nós mesmos. Porque é interessante que quando eu me torno filho de Deus, quando eu entendo esse propósito, como filho, nós passamos a ter direitos, nós passamos a ter herança da parte de Deus para as nossas vidas. Quando nós não somos filhos, nós não temos direitos, nós não temos herança. Mas quando nós somos filhos, nós passamos a ter direitos e recebemos a herança do Pai. E nesse capítulo 9 de Lucas, que nos foi dado para meditar, eu queria que você viesse comigo no capítulo 9, versículo 1. A partir do versículo 1, para nós vermos algumas coisas que os filhos recebem. Quem encontrou e diga amém. Amém. Capítulo 1,
capítulo 9, versículo 1 diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade. Fale comigo, poder e autoridade. Preste atenção, o propósito de Deus, que é de reconciliar todas as coisas em Cristo e te fazer e me fazer filho de Deus, nos dá direito a receber poder e autoridade. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então você agora, diante do propósito de Deus, que te leva a se render diante dele, ele te concede poder e autoridade. Amém? Para quê? Jesus continua dizendo: para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Preste bastante atenção nisso, queridos. Olha para que serve o poder e a autoridade. O propósito geral, vou bater sempre nessa tecla, o propósito que me faz render é ele reconciliar todas as coisas em Cristo e me fazer filho de Deus. Como filho eu sou herdeiro e tenho direito a algumas coisas, dentre elas poder e autoridade. Para quê? Para expulsar demônios, curar doenças, enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Você vê aqui alguma orientação para pregar placa de igreja, sim ou não? Sim ou não? Você vê alguma orientação para falar de ideologia, sim ou não? Você vê alguma orientação para criar ou cultivar um reino próprio, sim ou não? Aqui você vê alguma orientação, receber poder e autoridade para ficar rico, sim ou não? Você vê aqui dentro de poder e autoridade, criar algum tipo de situação onde você é mais importante do que o outro, porque você recebeu poder e autoridade, sim ou não? Mas é isso que acontece com muitos daqueles que recebem poder e autoridade. E aí ao invés de viver o propósito que me desafia a me render, eu passo a construir novos propósitos para mim. Dentre eles, ser concorrente de Deus, porque ao invés de pregar o reino de Deus, eu começo a formar o meu próprio reino. Eu passo a usar o poder que me foi dado da parte de Deus de forma a usurpá-lo, onde eu não uso para anunciar o reino, eu não uso para curar enfermos para que Ele seja glorificado, para restaurar vidas para que Ele seja glorificado, para renovar vidas para que Ele seja glorificado, mas eu uso esse poder, usurpando esse poder, essa autoridade, para que tudo isso eu faça, mas para que eu mesmo, ou o reino que eu tenho construído para mim, esse sim seja louvado. Misericórdia, porque eu vou me desvirtuando e me perdendo, e ao invés de eu ficar olhando no propósito que me faz ser rendido todos os dias, eu começo a criar os meus próprios propósitos, e quando eu passo a criar os meus próprios propósitos em detrimento ao propósito que me faz render, eu paro de me render e começo a crescer o orgulho, a altivez, a soberba dentro de mim. E que a gente vai ver que no final, tudo isso faz com que preceda a uma grande queda. Porque o maior deles, o querubim ungido, conhecido como Lúcifer, também andou nessa estrada. E a palavra do Senhor diz, nós vamos ler esse texto, que Jesus disse: eu vi quando ele caiu do céu como um raio. Quem está me entendendo, diga amém. E lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios, curar as doenças, os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E é interessante que esse propósito ele é tão grande, é tão poderoso, que Jesus continua dizendo: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. E a palavra do Senhor diz assim: então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo cura por toda parte, porque eles entenderam que existia um propósito maior que os fazia se render diante do Deus Todo-Poderoso. Eles foram, queridos. A coisa foi tão impactante, foi tão poderosa, que não só eles foram, mas agora vamos para o capítulo 10 da mesma carta, do mesmo evangelho de Lucas. Eles agora não são mais só 12, mas agora Jesus envia 70. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70, deu poder e autoridade a 12 e os enviou.
Agora Jesus envia 70, de 2 em 2, adiante deles, todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir, e disse-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E aqui o Senhor vai destrinchando um pouco mais do seu propósito no exercício, porque o propósito dele é reconciliar todas as coisas em Cristo e nos fazer filhos, herdeiros de Deus. Como filhos e herdeiros, recebem poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, anunciar o reino de Deus. E eles saíram fazendo tudo isso, e a palavra do Senhor foi impactando pessoas e foi agregando outros que também se tornaram esses filhos, que também receberam poder e autoridade para também saírem falando. E aqui do capítulo 9 para o capítulo 10, de 12 para 70, nos ensina uma coisa: que esse propósito eterno de Deus não é limitado a uma pessoa. Sabe por quê, queridos? O que acontece muito no nosso meio: Deus dá poder e autoridade para alguém, essa pessoa começa a ser usada de forma poderosa, mas ele começa a se esquecer do propósito eterno que devia fazê-lo se render, mas ele para de se render e ele começa a achar que ele é o único. Sabe esse tipo de líder que não compartilha a liderança, que tem medo de perder o lugar, que se torna autoritário, que acha que só a mensagem dele que toca o coração das pessoas, que é só a mensagem dele que faz com que as pessoas se quebrantem, que é só a palavra dele, que se ele não estiver no lugar as coisas não acontecem? Quem já viu um líder assim diz amém? É esse líder que perdeu o propósito e parou de se render aos pés do Senhor. Eu lembro de uma irmãzinha que nós temos na nossa igreja, irmã Lázara Helena, mais conhecida como Lena, desse tamanhozinho. Ela é da cidade de Oliveira, o pastor Winston conhece, é perto da igreja da cidade dele. E nessa cidade de Oliveira é uma cidade muito católica, e aquele misticismo que a gente conhece, tanto do catolicismo como a questão das regiões afrodescendentes, né, como tem que ser dito hoje, né? E ela era a herdeira do congado, né? Não sei se essa cultura é forte aqui, mas o nosso lado é muito forte, a cultura do congado, né? Tem o rei e a rainha que representam, toda uma tradição dos escravos, né? Enfim, é um misto com espiritismo, coisa bem forte. E o Senhor alcançou o coração dela, e ela foi transformada. Ela morava em Contagem, na nossa comunidade de fé. Deus restaurou. E eu achei assim interessante, e ela faleceu, já deve ter uns 7 ou 8 anos, mas praticamente todo culto, terminava o culto, ela chegava perto de mim e entregava um bilhetinho, e falava assim: pastor, quando eu chegar em casa o senhor lê. E esse bilhetinho sempre ou era um versículo, ou era uma palavra de encorajamento. E, irmão, que negócio me enchia o coração de alegria. Que negócio pegava: puxa vida, mas a irmã Helena gosta de mim, que coisa, aquela coisa toda, e assim, sabe aquele meio orgulho de pastor que tem aquela ovelha aqui, né? Isso foi durante muito tempo, irmãos. A irmã Helena faleceu, e foi um baque muito grande para a igreja. Ela é muito querida, muito amada, e no dia que ela faleceu, nós estávamos no sepultamento dela, lá no cemitério. Algumas pessoas começaram a testemunhar. Uma das coisas que mais me tocava na minha vida, dizia um, era o bilhetinho que ela me dava no final do culto. Aí o outro, uma das coisas que me tocava, ela me dava um bilhetinho no final do culto. E o Espírito Santo de Deus falou comigo: você pensa que era só você que recebia. Deus não deu poder e autoridade só para mim, Ele deu para todos os seus filhos. O propósito não é só para mim, o propósito é para todos os seus filhos. E quando eu paro de entender que o propósito é para todos, que é só para mim, eu paro de me render ao propósito eterno. E quando eu paro de me render ao propósito eterno, queridos, eu estou no caminho da perdição. Agora não são 12 mais, são 70. E esses 70 saem. E a palavra do Senhor diz agora no versículo de número 17, leia comigo, capítulo 10 de Lucas 17: os 72 voltaram alegres e disseram. Olha para você ver, queridos: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Quando eles falam até os demônios se submetem, é porque não foi só demônio que eles submeteram. Eu não sei mais, pode ser tido homem, cachorro, papagaio. Eu já vi gente repreender demônio em vida de animal também, né? Eu não sei se você já viu isso, mas eu já vi.
Então, assim, os demônios aqui são coadjuvantes. Até os demônios se submetem a nós. Eles ficaram empolgados com aquilo. Porque, como filhos, receberam o poder e a autoridade que faz parte desse propósito geral, saíram pregando o evangelho do reino, saíram anunciando, expulsando os demônios, e fazendo e acontecendo, e eles chegam para Jesus: Senhor, até eles nos submetem. E eu fico imaginando, quem sabe, no coração daqueles discípulos, esperando uma resposta de Jesus: pô, que legal, parabéns, vocês usaram bem o poder e a autoridade que eu dei para vocês, puxa vida, estou orgulhoso de vocês, meus filhos. Você sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes é isso que as pessoas esperam quando perdem o olhar do propósito de Deus, querem ficar recebendo aplauso e tapinha nas costas. Mas nós não fomos chamados para receber aplausos e tapinhas nas costas. Nós fomos chamados para nos render ao propósito de Deus. Normalmente quem fica te aplaudindo e dá tapinha nas costas, ele é propenso, no momento que você não faz o que ele quer, a meter o pé no seu traseiro. Misericórdia. Quem gosta de viver com tapinha nas costas, perdeu o alvo do propósito que tem que lhe fazer render-se. Jesus não traz elogio, Jesus não dá tapinha nas costas, Jesus chama a atenção deles. E, queridos, nós muitas vezes não gostamos de ter a nossa atenção sendo chamada. Nós não gostamos de ser confrontados. Muitos líderes não gostam de ser chamado a atenção, de ser confrontados, de ter o dedo colocado na ferida, mostrando: olha, o erro está aqui. Preferem os tapinhas nas costas. Jesus não dá tapinha nas costas. Jesus vira para eles e diz o seguinte, versículo 18: ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará, contudo, ou seja, preste atenção, eu lhes dei poder, vocês são filhos, vocês receberam isso como parte do propósito geral, mas preste atenção numa coisa: mais importante do que vocês fazerem alguma coisa em meu nome, é vocês conservarem o status de serem herdeiros, de serem filhos de Deus, e esses só conseguem conservar esse status aqueles que ficam olhando para o propósito e se rendem diante do propósito em nome de Jesus. Vocês estão fazendo? Legal. Você está pastoreando, a igreja está crescendo, glória a Deus, aleluia, que bênção. Bom, mas nunca se esqueça que o propósito geral está em, independente dessas coisas, conservar-se como filho e herdeiro de Deus. É interessante, queridos, que Jesus, no seu sermão escatológico, pegamos Marcos 16, capítulo 26, 27, 28 de Mateus, ele fala sobre aqueles que vão se aproximar dele baseados no propósito pessoal que veio oriundo como do propósito geral, ou seja, recebeu poder, recebeu autoridade, expulsou demônios, falou línguas estranhas, profetizou, curou enfermos, e ele vai dizer assim: eu não te conheço. Porque você usou o propósito que deveria lhe fazer render a fazer com que você fosse altivo, e eu não conheço altivo, eu não conheço orgulhoso, eu não conheço quem tem reino próprio, eu não conheço quem é avarento, eu não conheço quem não olha com compaixão, eu não conheço aquele que não serve para servir, eu só conheço aqueles que entenderam o propósito, se submeteram e se renderam diante de mim. Quem está me entendendo, diga amém. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Sabe, queridos, quem tem o nome escrito nos céus? Aqueles que se rendem diante de um propósito que é maior do que você mesmo. Para a gente partir para o final, eu quero entrar na segunda parte dessa ministração. Primeiro é entender o propósito, e segundo,
O que é difícil de negar a si mesmo, para que a gente continue olhando para esse propósito de forma rendida? O maior perigo para quem serve é confundir o chamado com o sucesso. Fale comigo. O maior perigo para quem serve é confundir chamado com sucesso. Esse é o maior perigo. Jesus nos disse assim: quem quiser vir após mim, multiplique resultados. Jesus nos disse isso. Quem quer vir após mim, multiplique resultados. Eu vou te dar 2, me entrega 4. Vou te dar 4, me entrega 10. Aqui é o seguinte, é por produção, tá vendo, gente? Chamei vocês entenderam o propósito maior, restaurar todas as coisas em Cristo Jesus e fazer vocês filhos de Deus. Agora lhe dei poder e autoridade, e nós vamos fazer o seguinte: quem abrir 10 igrejas, recebe 2 estrelinhas. Não sei se você é da época da escola, né, que o aluno ia lá, fazia o dever e colocava a estrelinha, ou se você é da época, né, dos nossos dias, né, tenho estudado muito sobre isso no curso que eu estou fazendo, né, como as pessoas encaram a recompensa. Aquilo que às vezes é recompensa para um, não é recompensa para o outro. Eu pensei que era botão, mas eu estou mexendo aqui. Tem uma coisa estranha agora que eu percebi que eu estou com o microfone. Ou se você é daqueles que quer a sua fotinha na parede dizendo assim: funcionário do mês. Jesus nos chamou para isso, dizendo: quem abrir 10 igrejas tem um galardão, quem abrir 20 igrejas tem 2 galardões, quem abrir 50 igrejas tem uma mansão no céu, né? Esse negócio também, não sei se você já viu, né? Já, com certeza você já viu, né? Lá no céu nós vamos ter a nossa casa, quem orou muito vai ter uma mansão. Quem já ouviu coisa desse tipo assim? Quem já ouviu? Ora, porque você não orar, meu irmão, quando chegar no céu vai ter lá um tijolo, uma areia para você construir o seu barracão. Presta atenção, irmão, lê Bíblia, João 14, na casa, fala comigo, na casa. É uma casa só para todo mundo, ninguém vai ter um quarto melhor do que o outro, porque o propósito eterno não é diferenciado, é para todos que se submetem, é para quem se humilha, é para quem se rende. Na casa do meu pai há muitas moradas. Para com essa bobagem que você vai ter mansão no céu, não, pai, não tem megalomaníaco no céu, não. Não tem mansão, não tem barracão, tem a casa do meu pai. E quando falo de casa do meu pai, irmão, você que tem um bom relacionamento com seu pai e que seu pai tem casa, você não está preocupado se ele mora num casebre, se ele mora numa mansão, você quer estar com seu pai, na casa do seu pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. Queridos, isso é muito complicado, porque Jesus não nos chamou prometendo ou querendo que a gente fosse pessoas de sucesso. Para de ficar ouvindo Pablo Marçal, pelo amor de Deus. Para de ficar ouvindo coach. Você não precisa de coach, você precisa do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para de ficar vendo tirinha de internet. Para de ficar vendo esses pregadores que ganham milhões, mas não põem um centavo no seu bolso. E você fica divulgando ainda ele por aí pela internet. Dá dinheiro para o cara lá, mas não dá um centavo para a igreja. Compra o material deles, mas não dá oferta para missões. Estou falando mentira ou não, irmãos? Para de ver esses caras e vem para a Bíblia. Aqui está o segredo de quem é vencedor. Aquele que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. O propósito que nos faz render é um convite ao sofrimento. O evangelho é um convite ao sofrimento. Eu não estou dizendo para você que a gente tem que ficar sofrendo igual prego, levando a cabeça a vida toda, não é isso. Mas a minha parte nessa noite falar sobre negar-se a si mesmo. Você quer coisa pior, ou que nos faz mais sofrer do que negar a nossa própria vontade, irmão? E esses caras falam que você tem que encarar, você tem que fazer, você vai ser feliz, você vai ser vencedor, você vai ser rico. Levanta às 5 da manhã, vai dormir, sei lá, às 6 horas da tarde. Vai, meu irmão, faz isso. Não trabalha não para você ver. Os caras falam isso porque eu estou com milhões no bolso. E você ajudou a colocar no bolso dele um monte desses milhões aí. O chamado, meu irmão, é seguir a Cristo. O fruto
desse chamado, o fruto desse chamado é consequência, não é objetivo. Eu não sigo Jesus para abrir 50 igrejas. Eu abro 50 igrejas como consequência de eu servir a Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Negar a si mesmo, um dos maiores perigos, é quando você confunde o chamado com o sucesso. Agora, queridos, o que é mais difícil para um líder negar? Eu listei algumas coisas aqui, eu queria que a gente pensasse nisso. Primeira coisa, o aplauso humano. Como é difícil negar o aplauso humano. A tentação de medir o valor pelo número de seguidores, templos cheios ou convites recebidos. Quem é a pessoa que está sendo bem sucedida? Aquele que já abriu muita igreja, aquele que recebe convites para pregar em tudo quanto é lugar, aquele que você olha na internet, lá no Instagram dele tem milhões de seguidores, né? Ele tem 1 M. Cuidado que esse 1 M pode ser uma coisa, né? Caca, não vou falar porque não convém, né? Mas você me entendeu? São 2, são 3. Irmãos, não estou aqui, pastor, porque você não tem, que você está falando, eu quero que você me entenda. Isso não é autorização ou certificação para ser autorizado pelo Senhor. O que autoriza alguém, o que certifica alguém, não é um número de seguidores que ele tem nas suas redes sociais, mas é o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. E como é difícil negar os aplausos. Como é difícil. Outra coisa que é difícil para negar a si mesmo, o controle do próprio caminho. É entregar a sua vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor é quem vai guiar a minha vida. O Senhor é que vai decidir por mim. É o Senhor que vai fazer a minha agenda. É o Senhor que vai dizer se eu posso ou se eu não posso ir. Se eu devo ou não devo fazer. Como é difícil negar esse autocontrole. Mas se o propósito é maior e me convida a me render, eu preciso negar o autocontrole. Eu preciso negar o controle sobre a minha vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele estava dizendo? Eu estou negando a mim mesmo, eu não tenho mais o controle sobre a minha vida. Quem controla a minha vida é o meu Jesus. Desafio: negar o aplauso humano, negar o controle da própria vida, negar o direito de colher os frutos para si. Negar o direito de colher os frutos para si. Irmãos, não tem coisa mais gostosa do que, obviamente, você plantar e colher daquilo que você plantou. E isso acontece. Mas também acontecerão situações aonde eu plantei, Apolo regou, quem deu o crescimento foi Cristo, mas eu não colhi nada disso. Eu só fiz parte de um processo aonde a glória é para aquele que tem um propósito maior e que me faz me render diante dele. Muitos você conhece a história do meu velho, né? Pastor Paulo Roberto. 50 anos atrás ele passou por aqui. E tem muito fruto que ele plantou lá atrás que ele não viu e não colheu. Isso o diminui? De maneira nenhuma. Como também não diminui a você, que pode plantar hoje e não ver o fruto que vai ser colhido, quem sabe, daqui 20 e 30 anos. Mas quem nega o direito de colher o fruto aqui, terá o direito na eternidade de ouvir do Senhor: vinde bendito do meu Pai e entrai para o gozo eterno que eu tenho preparado para você antes da fundação do mundo. Porque você pode não ter visto, mas como nós escutamos hoje de manhã, Deus vê, Deus ouve a nossa oração, o nosso clamor. Quando ele estava lá no Egito, ele falou com Moisés: eu vi a aflição do meu povo, portanto, meu irmão, minha irmã, negue o direito de colher fruto, se necessário for, aqui nessa terra, porque Deus jamais vai negar o direito de você colher o fruto na eternidade.
Quem está me entendendo, diga amém. O que é difícil para um líder negar os aplausos, a fama, o direito de colher os frutos. Outra coisa que é difícil de negar, quando o sucesso se torna um ídolo. Irmãos, a gente fala dos católicos, critica os católicos pelas imagens e esculturas, mas quantos ídolos são formados no meio do evangelho? Pregadores se tornam ídolos. Nós, como pastores nas igrejas locais, muitas vezes nós somos preteridos. O que a gente fala não tem autoridade, mas se um desses famosos aí falar, é autoridade para as pessoas. Isso é idolatria. Quem dá de comer não é ele, é quem está aqui todo dia ralando. E quando você pegar o telefone, liga para o Silas Malafaia, liga para esses caras aí para ver se ele vai te atender, como o pastor Fontana falou aqui ontem à noite, dizendo: eu vou preparar para dormir, doido, cansado, eu e minha esposa. Aí toca o telefone: pastor, só pode vir aqui? Se uma pessoa dessa me pega num dia que eu estou meio atravessado e eu sei que ela é dessas aí, fala: liga para aquele fulano lá que você gosta de ouvir ele, manda ele na sua casa. Irmãos, eu preciso converter, viu? Falo com vocês, eu preciso converter, porque tem umas coisas que eu não tolero. Sério mesmo, eu confesso que estou confessando para vocês o meu pecado, eu preciso converter. Eu já falei uns negócios desses para uns crentes meus lá. Já. Por isso que eu estou falando, Deus precisa tratar no meu coração, quebrantar meu coração. Liga para ele. É ele que vai na sua casa 2 horas da manhã? É ele que vai expulsar o demônio? É ele que vai orar para você? É ele que põe você dentro do carro para levar para o hospital? Não é, né? Quando o sucesso se torna um ídolo, sabe o que acontece, irmãos? Quando o sucesso se torna um ídolo, quando o líder acha que ele já é demais, já tem muita gente, ele perde a visão da cruz de Cristo. Quando o sucesso se torna um ídolo, nós perdemos a visão da cruz de Cristo. É difícil. Estou falando de coisas que são difíceis para nós negarmos em nós mesmos. O direito de colher o fruto, o sucesso. Agora, queridos, o que é o verdadeiro negar-se e viver para que Cristo seja visto? O apóstolo Paulo, ele nos fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu já falei isso para vocês: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O ministério, queridos, não é um palco, o ministério é o altar, e altar é lugar de morte. E aqui eu faço o link para o convite de Jesus: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue o aplauso, negue o sucesso, negue o direito de colher os frutos, negue a possibilidade da idolatria, disso tudo, o ministério virar uma idolatria. Negue isso tudo. Negar a si mesmo, querido, para os líderes, para nós, homens, mulheres de Deus, é rejeitar a vaidade do sucesso, é voltar ao ponto de partida. O chamado para estar com Jesus antes de fazer algo para Ele. A cruz nos lembra que o caminho não é da autopromoção, mas é o caminho da autoentrega. É interessante, queridos, que Jesus, esse texto, e é o único texto que fala dessa forma específica todos os dias: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga. É interessante, queridos, que esse negócio da negação, tem gente que é tão sem vergonha que não quer tomar nem a sua cruz, ele quer tomar a cruz do outro. Jesus é tão sábio que ele diz: tome a sua cruz. Você sabe por quê? Hoje eu e o pastor Wilson estamos conversando, trocando umas ideias ali no quarto, e a gente estava falando sobre lutas, sobre batalhas. Eu falei com ele: rapaz, essa luta que você está passando aí, não sei se eu daria conta não, né? E como é que eu estou passando, você também não daria conta.
mas talvez tenha alguma luta que ele esteja passando que eu daria conta. Aí nessa hora que Jesus fala comigo assim, toma a sua cruz, eu falei, deixa eu pegar a sua aí, porque a sua é melhor, porque é mais menorzinha do que a minha, né? É mais fácil de carregar. Porque até nisso, queridos, quando nós perdemos a visão do propósito geral, até isso acontece. Eu quero tomar a cruz do meu irmão. A gente é tão sem vergonha, mano. A gente não, eu. Não fala da gente não. Vou botar vocês no bolão, porque vocês são melhor, bem melhor do que eu. Porque às vezes você quer até tomar a cruz do outro para colocar. Ela é mais fácil de carregar, ela é menorzinha, mais leve. Mas Jesus, já sabendo disso, no pastor Eliatan, disse: Eliatan, se você quiser me seguir, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e me seguir. Mas por que todos os dias? Porque a caminhada com o Senhor, ela é constante. Constante, todos os dias. Não é tomar a cruz hoje, eu vou andar com ela hoje, aí deixo aqui e não vou andar mais. É interessante que eles prestem atenção, agora nós vamos orar, terminando aqui, volta aqui no versículo de número 23 do capítulo 9. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me ou após mim, preste atenção, e eu queria agora que você imaginasse aí na sua mente, Jesus falando com você. Você está ouvindo essa palestra de Jesus, esse ensinamento de Jesus, está falando assim: se você quer andar comigo, você vai ter que vir após mim. Então entenda a colocação, Jesus na frente e eu atrás. Ninguém anda com Jesus na frente de Jesus. A frente, o lugar é dele, não é meu, não é seu. Pessoas que perderam o propósito geral e não se rendem mais é porque passaram na frente de Jesus. Agora, quem passa na frente de Jesus não está à frente de Jesus, está mais atrasado do que tudo. Porque ele está andando na frente de Jesus e Jesus não está atrás dele, Jesus está indo para outro rumo. Porque a hora que você passa à frente de Jesus, você já perdeu o caminho. Quem está me entendendo, diga amém. Quem quiser me seguir, então eu estou na frente e você está atrás. Negue-se a si mesmo, as suas vontades, que são muito fortes, baseado em tudo aquilo que você recebeu com poder e com autoridade. Estão lembrados? Vou fazer uma linha do tempo agora para a gente terminar. Qual é o propósito geral? Jesus, Deus, restaurar todas as coisas em Cristo Jesus, para que individualmente Ele me fala, Filho de Deus. Como Filho de Deus, eu recebo poder e autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Amém? Bom, dentro dessa caminhada, dessa dinâmica de pregar o reino, expulsar demônios, eu tenho os meus desafios pessoais, que são propósitos que vão surgindo dentro de mim, que podem surgir dentro de mim, que podem ofuscar esse propósito maior, que eu tenho que sempre estar com os olhos nele. Que é Ele que veio reconciliar, que é Ele que veio salvar, que é Ele que veio transformar, que é Ele que veio restaurar, que é Ele que veio me buscar, que é Ele que veio me salvar e veio me fazer filho de Deus. Então eu tenho que fazer tudo isso olhando para aquilo. E quando eu faço tudo isso olhando para aquilo, eu estou rendido, entregue. Mas eu posso cair na tentação de, vendo as coisas acontecer, através desse poder, dessa autoridade, eu começar, como dizia meu pai, mostrar a saia. Meu pai falava com as minhas irmãs assim, quando elas estavam fazendo bagunça, né? Aquela negócio, você está mostrando a saia. Tipo assim, está pulando demais e está mostrando o que não deve. E comigo, né, quando tinha cabelo, ele falava assim: seu tupete está muito grande, está na hora de começar a cortar esse tupete seu. Ele cortou tanto. Né? Igual Fontana. Quem está me entendendo? Então a gente começa a ser usado por Deus e o tupete começa a crescer. E quando esse tupete começa a crescer, aí vem o sucesso, aí vem a fama, aí vem os frutos, aí vem o orgulho. E o convite é negar a mim mesmo, ou seja, abrir mão do sucesso, não permitir que esse sucesso se torne um ídolo. Estamos caminhando juntos, irmãos? Estou refazendo o que eu falei com vocês até agora? Amém? Amém? Estamos caminhando? E aí, quando essas coisas vão acontecendo e eu vou caminhando com Jesus na frente, tudo isso, que é tentador e que vem todos os dias, né? Como a palavra do Senhor diz, o Senhor falando com o capítulo 4 de Gênesis a Caim: Caim, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, ou seja, a sua vontade de pecar
vai ser contra você todos os dias, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, todo dia essa porcaria vai bater na porta do seu coração, você vai ter desejo de se render a isso, mas você precisa dominar, entendeu, Caim? Entendi. Aí foi lá, se deixou dominar pelo negócio e fez a coisa toda. Então todas essas jornadas que nós passamos como líderes, como homens de Deus, cheios desse poder, dessa autoridade, todo dia isso vai bater na nossa porta. Mas o convite de Jesus é: negue-se a si mesmo, negue a vontade de ser famoso, negue a vontade de ser cheio de sucesso, negue a vontade. Se isso acontecer, é consequência da sua caminhada com Cristo, e o Senhor só vai permitir que isso aconteça na sua vida se Ele entender que você tem estrutura para tal. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E aí, queridos, eu vou tirar os olhos de mim mesmo, vou tirar os olhos daquilo que eu faço, porque não sei o que faço, é o Senhor que faz através da minha vida. Eu vou tirar os olhos dos meus resultados, eu vou parar de querer ficar perseguindo resultados. E eu não sou contra resultados, irmãos, por favor, eu espero que vocês me entendam, tá? Não quer dizer que eu não sou fatalista, se Deus quiser vai acontecer. Não, tem que trabalhar. A gente quer ver a igreja crescer, e ela vai crescer cada vez mais. Desde 2017 que eu venho aqui, a igreja está crescendo, irmãos, ela vai triplicar de tamanho em nome de Jesus. Mas não é porque nós estamos perseguindo o resultado, é porque é consequência de pessoas que entendem que tem que se render diante de um propósito maior, e o propósito é de Deus. E quanto mais a gente se rende, quanto mais eu diminuo, ele cresce. Quanto mais ele cresce, já que eu estou nele, eu cresço junto com ele. O crescimento é saudável. O crescimento, queridos, é saudável. Não é inchaço, não é um câncer que também cresce. O que é o câncer? É a multiplicação desordenada de células doentes. O Senhor não tem uma igreja cancerígena, o Senhor tem uma igreja saudável. E quando você entende e se rende diante desse propósito maior, você faz parte desse crescimento. O Senhor vai fazer crescer, o Senhor vai fazer acrescentar o número daqueles que hão de se salvar. É promessa dele. Porque eu entendi que eu preciso me render diante de um propósito maior. E eu só consigo fazer isso quando eu nego as minhas vontades. Quando eu nego as minhas vontades. Eu termino, queridos, dizendo: para nós líderes, o mais difícil negar não são os pecados visíveis, mas o desejo de usar o ministério como plataforma de glória pessoal. Jesus, aqui em Lucas 9, nos convida a reverter isso. Cruz, repita comigo, cruz em vez de palco. Em vez de palco. Renúncia em vez de status. Fidelidade acima de resultado. Quem entendeu diz amém. Aleluia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e me siga. Não se esqueça. Não se esqueça. Não perca de vista a sua cruz. Não é a cruz de Cristo, não. A sua cruz. E a sua cruz não é a sua sogra. Pode ter certeza disso. Muito menos a sua esposa. O irmão chegou na igreja sozinho. Ei, como é que você está, irmão? Passando muito aperto, muita luta, muita batalha. O pastor falou com ele assim: mas irmão, a Bíblia diz que nós vamos ter aflição, nós temos que pegar nossa cruz e seguir a Jesus. Pois é, a minha eu deixei lá em casa, com os meninos. A sua cruz não é a sua esposa, a sua cruz não é o seu marido, a sua cruz não são os seus filhos, a sua cruz não é o seu trabalho, a sua cruz é você mesmo. Eu sou a minha cruz, eu tenho que carregar, porque eu tenho que morrer todos os dias. Eu tenho que morrer todos os dias.
Eu tenho que me negar todos os dias, meus desejos, as minhas vontades, eu tenho que negar todos os dias. Põe nas costas, irmão, e caminha. Não se esqueça, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, quando estava indo, preste atenção nisso, que é a última coisa que eu vou falar, e talvez fique só com essa, talvez você vai ficar só com essa palavra na sua mente. E se você se esquecer de tudo que eu disse, não se esqueça disso. Preste bem atenção nisso, que isso é muito bonito. Jesus, quando estava indo, carregando a sua cruz, em direção ao Gólgota, diz a palavra do Senhor, que num determinado momento, a Bíblia não fala que ele caiu. Meu pai tinha uma raiva dessa música. Lembra daquela música assim? No caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz por mim. Por quem lembra dessa música? Os antigos não lembram, não? Lembra, né? Como é que era? Cortaram madeiro e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Meu pai falava assim: meu Jesus não caiu de jeito nenhum. Se ele caiu ou não caiu, o certo é que depois de ter apanhado tanto, eu imagino que uma pessoa, porque Jesus é homem, você imagina você ter tomado açoites, porque era açoites, né? Era aquele trio, né, de couro, com aquela época os romanos faziam com pontas de ossos nas pontas. Então, quando batia nas costas, aquelas pontas cravavam nas costas, e quando puxava, a carne vinha. Jesus estava com os seus lombos em carne viva. Então, eu imagino que dor, uma série de questões. Chega um momento que fica difícil carregar a cruz. O que aconteceu, queridos, nesse momento quando a cruz fica difícil de carregar? Quem se lembra? Lindo missionário. Tinha um moço, Cirineu, que estava passando por ali. E ele foi convidado, né, a carregar a cruz de Jesus. Ele põe a cruz de Jesus nas costas e carrega até o lugar. Sabe o que isso me ensina? Quando Jesus fala com você assim: se você quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que Jesus está dizendo isso? Meu filho, pode ter hora que a cruz vai ficar pesada para você. Teve alguém que carregou a minha. Eu estou contigo. Se for preciso, eu te ajudo a carregar a sua. Vamos ficar de pé e vamos orar?